Olá, queridos, tudo bem? Depois de entendermos os casos especiais de concordância, selecionei para vocês algumas questões para comentarmos. Você vai observar que em todas as questões que resolveremos, você não vai conseguir encontrar todos os casos de concordância verbal e nominal. Ali eu dei uma exagerada, apresentei inclusive regras que praticamente nunca aparecem em prova, para que você as conheça, só que agora, claro, eu vou te mostrar aquilo que com mais frequência aparece em concursos públicos, ok? E neste caso, nós teremos apenas um bloco de concordâncias especiais. Por que, Elias? Porque não dá para separar um bloco só de CESP, um bloco só de FGV, um bloco só de FCC e de outras bancas, porque essas questões não são tão volumosas assim. Cai muita concordância em prova? Claro que cai, mas naqueles casos que nós já comentamos. Casos com sujeitos normais, casos com verbos impessoais, partícula C. Perfeito? Vejamos então, vamos comentar as questões que aqui temos. Olha a primeira, fala assim, ó. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado em. Se você notar, olha a peculiaridade que nós já temos em todos os verbos. A presença da partícula C. Então, é assim que encararemos a questão, como uma questão de partícula C. No mundo moderno, conferem-se às grandes metrópoles importante papel no desenvolvimento da economia. Queridos, quem confere, confere algo. Confere importante papel, vou sublinhar aqui embaixo para você, importante papel no desenvolvimento da economia e da geopolítica mundiais. Note que este é o meu sujeito. O núcleo dele é o vocábulo papel. Até porque esse aqui é meu sujeito paciente, porque você sabe que esse si aqui é uma partícula passivadora. Como o núcleo é papel, eu não posso usar conferem, e se confere. Então a letra A está errada. Letra B. Conforme o grau de influência e importância internacional, classificou-se as 50 maiores cidades. Quem classifica, classifica algo. Classifica as 50 maiores cidades, que em função da partícula passivadora, torna-se sujeito paciente. Veja que o sujeito é plural, então o correto não seria classificou-se, sim classificaram-se. Errado. Letra C. Há quase 200 anos, atribuem-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Veja comigo, quem atribui, atribui algo. Atribui o quê? A responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado nos negócios, para os negócios e cultura. Esse aqui é o meu sujeito paciente, esse meu si é uma partícula passivadora. E se você observar com muito carinho, esse não é um sujeito simples, é um sujeito composto. E ele é composto por dois núcleos, responsabilidade, condição. É um sujeito, portanto, meus queridos, composto, posposto ao verbo, unido por conjunção aditiva. Você já sabe que neste caso a concordância pode ser genérica, ou seja, com o fato de haver dois núcleos, ou apenas com o mais próximo. No caso, optou-se pela concordância genérica. Então o gabarito da questão é a letra C de casa. Vejamos os defeitos das demais opções. Em centros com grandes aglomerações populacionais, realiza-se negócios nacionais e internacionais. Quem realiza, realiza algo. Realiza negócios nacionais e internacionais, que não é o meu objeto direto, é o meu sujeito paciente, porque esse si é a minha partícula passivadora. Só que veja logo o primeiro núcleo. O núcleo que eu tenho ali, negócios, realizam-se. E é por isso que está errado. E na letra E, em todos os estudos geopolíticos, considera-se as cidades globais como verdadeiros polos de influência internacional. Quem considera, considera algo, considera as cidades globais, que é o meu sujeito paciente. Esse meu si é uma partícula apassivadora. Então, se o núcleo é cidades, consideram-se. Então, está errado. Gabarito, portanto, confirma-se como a letra C de casa. Vejamos a questão de número 2, que diz a você o seguinte.
Assinale a alternativa que apresenta um enunciado no qual a concordância está de acordo com a norma culta da língua. Ou seja, dessas 5 opções aí, você precisa encontrar uma em que a concordância é feita da maneira adequada. Letra A. A maior parte das pessoas que consomem nos países desenvolvidos não é consciente do desperdício. Até aproveito para chamar a sua atenção para um detalhe. A maior parte das pessoas não são pessoas quaisquer, são pessoas que consomem nos países desenvolvidos, não é consciente do desperdício. Essa oração que eu acabei de destacar para você aqui é uma oração subordinada adjetiva da língua portuguesa, sem vírgula, restritiva. Segundo o meu texto, quem é que não é consciente do desperdício? A maior parte das pessoas. Esse é o meu sujeito. Núcleo deste meu sujeito, vocábulo parte. Parte singular, verbo no singular. Eu poderia, claro, colocar no plural? Posso. A maior parte das pessoas não são conscientes do desperdício. Veja, a maior parte das pessoas não são conscientes. Por que eu poderia colocar no plural? Núcleo partitivo. A concordância pode ser feita com o núcleo ou com o termo que especifica o núcleo. Só que qual o cuidado que você precisa ter? Aqui agora eu tenho uma oração adjetiva. Este verbo aqui, a concordância pode ser plural ou singular. Agora, o pronome relativo, ele retoma apenas este vocábulo. Por isso que aqui, ó, no verbo consomem, eu não posso colocar singular ou plural. Eu apenas posso colocar plural. Vou colocar assim para você, ó, só plural. Então a ideia é a seguinte, na oração principal, eu posso fazer a concordância com o núcleo ou com o especificante do núcleo. A maior parte das pessoas, parte é consciente, a maior parte das pessoas, pessoas são conscientes. Agora, dentro da oração adjetiva, eu só concordo com o termo aqui mais próximo, que é o termo retomado pelo pronome relativo. Perfeito? Então veja para mim que essa construção está correta. O gabarito já é a letra A. Nós vamos agora encontrar os defeitos das demais opções. Olha o que nós temos. Ele fala assim, ó, sem um planejamento financeiro adequado, os juros que se paga em financiamentos são altíssimos. Veja que esse aqui retoma juros. E, queridos, o que se paga? Juros. Então, este que é o sujeito e retoma juros, obriga que o verbo fique no plural, os juros que se pagam. Errado. Letra C. Já fazem muitos anos, verbo fazer indicando o tempo transcorrido é um verbo impessoal, não admite sujeito, só pode ficar no singular. Errado. Letra D de dado. Certamente poderiam haver maneiras criativas. Veja que eu tenho uma locução verbal em que o verbo haver é o verbo principal e ele possui o sentido de existir. Sobre isso nós já falamos lá atrás, quando estudamos os verbos impessoais. Neste caso, meus queridos, é obrigatório que o auxiliar fique no singular. Certamente poderia haver maneiras. Então essa alternativa também está errada. E na letra E de escola, sabe-se que é necessário uma atenção especial. O que é necessário? Uma atenção especial. Esse é o meu sujeito. Veja que a atenção está acompanhado, o vocábulo atenção está acompanhado de um determinante, meus queridos. Então eu não posso colocar é necessário, eu sou obrigado a colocar é necessária uma atenção especial. Eu só poderia manter necessário se eu retirasse o determinante. Motivo pelo qual essa alternativa está errada e o gabarito se confirma, portanto, como a letra A. Questão de número 3, o examinador nos diz assim, ó, as normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Vamos olhar o que temos. Ele fala assim, ó, nunca ocorreram aos grandes cronistas, em seus textos, basearem-se tão somente nas experiências de fato vividas por eles. Nunca ocorreram aos grandes cronistas. Queridos, o que nunca ocorreu aos grandes cronistas? Segundo o meu texto, o que nunca ocorreu? Basearem-se tão somente nas experiências de fato vividas por eles. Esse é o meu sujeito. Só que o núcleo deste meu sujeito é basearem-se. Basearem-se é um verbo. Então esse sujeito é
oracional. E nós já falamos sobre isso. Quando eu tenho um sujeito oracional, o verbo só pode ficar no singular. Então nunca ocorreu basearem-se tão somente nas experiências. Aos grandes cronistas não é o sujeito, veja preposição. Ok? Letra B. Devem haver mentiras montadas, já falamos sobre isso. Deve haver mentiras montadas. Errado. Letra C. Deve-se a um bom biógrafo as elucidações que cabem para se associarem a uma obra. Veja comigo o que eu tenho aqui, ó. Deve-se a um bom biógrafo. Quem deve, deve algo. Deve, olha aqui, ó, as elucidações. Esse meu ser, queridos, é partícula passivadora. Então aqui eu tenho um sujeito paciente. Como eu tenho um sujeito paciente, o correto seria devem-se. As elucidações são devidas. Ou seja, letra C, errada. Letra D de dado, fala assim, ó. Não é de se esperar que provenham de um cronista de jornal, de um discreto Rubem Braga, confissões como as que dele emergiam. Olha no meu texto. Não é de se esperar, até aqui está tudo bacana, que se provenham. O que provém de um cronista de jornal? O que provém? Confissões. Confissões é o meu sujeito. Sujeito plural, verbo no plural, gabarito. Letra D de dado. E na letra E de escola. A nenhum dos leitores de Rubem Braga conviriam julgar que a imaginação dos fatos pode ser mais forte do que a sua verdade imediata. Preste atenção no que eu tenho. A nenhum dos leitores de Rubem Braga. Você já sabe que aqui, como eu tenho uma preposição, essa expressão a nenhum dos leitores de Rubem Braga pode ser sujeito. Perfeito? Continue comigo. O verbo aqui é o verbo convir. O que convém aos leitores de Rubem Braga? O que convém é julgar que a imaginação dos fatos pode ser mais forte que a sua verdade imediata. Esse é o sujeito. Olha quem é o núcleo do sujeito. Julgar. E você já sabe que julgar é verbo. Então esse sujeito é oracional. Se esse sujeito é oracional, este meu verbo só pode ficar no singular, motivo pelo qual a letra E é errada e o gabarito confirma-se como a letra D de dado. Vamos adiante, questão de número 4, olha o que está dito. O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, encontra-se em. Se ele está dizendo a você que na sentença existe um verbo flexionado em uma forma no plural, melhor dizendo, o verbo que pode ser flexionado no plural sem qualquer outra modificação, ele quer de você então um caso de concordância verbal facultativa, um caso em que o verbo possa ficar tanto no singular, bem como no plural. Veja comigo, por favor. A maioria das pessoas não consome hoje outra forma de cultura. Quem é que não consome hoje outra forma de cultura? A maioria das pessoas, que é o meu sujeito. Você já sabe que o núcleo deste meu sujeito é o vocábulo maioria. Maioria, que está no singular, consome. Mas, como eu tenho um núcleo partitivo, eu posso concordar com o núcleo do termo que especifica o núcleo. Ou seja, eu poderia colocar consomem. Então, o verbo pode ficar tanto no plural, bem como no singular, sem comprometer a correção gramatical do texto. E o gabarito, portanto, é a letra A de amor. Vamos olhar o que eu tenho nas outras opções. A distinção entre preço e valor se apagou. Quem é que se apagou? A distinção entre preço e valor. Núcleo do meu sujeito de extinção não é nenhum núcleo especial, verbo no singular não poderia colocar no plural. A cultura do grande público arrebatou a vida cultural. Quem é que arrebatou a vida cultural? A cultura do grande público. Esse é o meu sujeito. Núcleo cultura não é um núcleo especial, verbo no singular, só posso o verbo no singular mesmo. Letra D. Em um trabalho de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, defende-se a ideia de que. O que se defende? A ideia. É o meu sujeito, inclusive é um sujeito paciente. A ideia é defendida. Verbo no singular, porque o sujeito está no singular e eu não poderia colocar o verbo no plural. E na letra E, ele fala assim, ó, a cultura mundo
que cria denominadores culturais. Este que, pronome relativo, a qual cria, retoma cultura mundo. E cultura mundo é singular, verbo no singular. Então, eu só tenho concordância verbal facultativa lá na letra A de amor. Questão de número 5. Olha o que nós temos. Do ponto de vista da concordância, a frase em que o verbo está empregado de acordo com as regras da norma padrão é, ele diz assim, ó, necessitam-se de terapias alternativas. Você já sabe que quem necessita de terapias alternativas só pode ser objeto indireto. Este se é um índice de indeterminação do sujeito. E quando o se é índice de determinação do sujeito, o verbo só pode ficar no singular. Errado. Fazem meses que iniciamos. Não, faz meses. O verbo fazer indicando o tempo transcorrido só pode ficar no singular. Errado. Letra C. Concluiu-se os vários trabalhos solicitados. Quem conclui, conclui algo. Conclui os vários trabalhos solicitados. Esse é o meu sujeito paciente, porque esse se é partícula passivadora. O núcleo do sujeito é trabalhos, então concluiu-se não. Concluirão-se. Letra C, portanto, errada. Letra E. Houve inquietações consideradas corriqueiras. Olha o verbo haver aqui, ó, com o sentido de existir, no singular, conforme manda o figurino. Gabarito da questão de número 5, portanto, é a letra D de dado. Ok? E na letra E, qual é o erro, professor? Os Estados Unidos avançam nos estudos freudianos. Quem é que avança nos estudos freudianos? Os Estados Unidos. Queridos, este é o meu sujeito. Professor, mas Estados Unidos é só um país. Mas toda vez que eu tiver um vocábulo como Estados Unidos acompanhado de determinante, e ele sempre vem acompanhado de determinante, a minha concordância só pode ser feita no plural. No caso de Minas Gerais, digamos que eu coloque Minas Gerais. Minas Gerais avança nos estudos freudianos. Minas Gerais não vem acompanhado de determinante. Aí, Minas Gerais avança. Agora, os Estados Unidos avançam. Perfeito? Tudo é em função disso aqui, ó, do determinante. E eu sei que você nunca viu por aí Estados Unidos sem o determinante, ok? Questão de número 6, olha o que nós temos. O verbo destacado em a naturalidade desses hábitos e a quantidade de lixo que produzimos dizem muito sobre nós. Ele fala que o verbo foi adequadamente empregado, ele foi corretamente conjugado no plural, para concordar com, veja comigo de novo, a naturalidade desses hábitos e a quantidade de lixo que produzimos dizem muito sobre nós. Segundo meu texto, quem é que dizem muito sobre nós? A naturalidade desses hábitos e a quantidade de lixo. Perfeito? Quem são os núcleos deste meu sujeito? Lembrando que produzimos só não vai estar dentro do sujeito, porque é uma nova oração. Oração subordinada adjetiva restritiva que caracteriza o lixo. Quais são os núcleos deste meu sujeito que nós temos aqui? Ó? Naturalidade, quantidade. Esses são os núcleos do meu sujeito. Olha o que ele fala na letra A. Concorda com os núcleos naturalidade e quantidade. Gabarito, portanto, letra A de amor. Questão de número 7. O período que atende plenamente às exigências da concordância verbal na norma padrão da língua portuguesa é. Ele quer saber qual período atende às exigências de concordância verbal. Vamos lá. Mais de um mandato foram exercidos por Lobo Neves. Quem é que foram exercidos por Lobo Neves? Mais de um mandato. Como eu comentei com você anteriormente, quando eu tenho esse mais de um, a concordância se dá com o um, beleza? Com o mandato que está no singular. Então, na verdade, não é foram exercidos, e sim foi exercido no singular. Letra A, errado. Fazem 15 anos, você já está careca de saber que esse verbo aqui só pode ficar no singular porque indica tempo transcorrido. Letra C. Necessita-se de políticos mais compromissados. Quem necessita, necessita de algo. Necessita de políticos mais compromissados com a população, que é o meu objeto indireto. Esse se é um índice de indeterminação do sujeito e o verbo está no singular conforme manda o figurino. Gabarito, portanto, letra C. Letra D. Com certeza, haviam mais de 30 deputados no plenário. O verbo haver com o sentido de existir só pode ficar no singular. Errado. E na letra E.
Reeleger-se-á somente os políticos com um histórico de trabalho honesto. Queridos, apesar do emprego de mesóclise, quem é que se reelegerá? Quem se reelegerá? Os políticos com histórico de trabalho honesto. Este é o meu sujeito. O núcleo do sujeito é o vocábulo políticos. Então não pode ser reeleger-se-á, e sim reeleger-se-ão, para que haja devida concordância entre sujeito e verbo. Errado aqui, e o gabarito, então, é a letra D de dado, ok? Vamos avançar, portanto. Questão de número 8. Ele diz assim, ó. A concordância do adjetivo destacado foi realizada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Ele quer saber em qual das alternativas eu tenho uma concordância feita da maneira correta. Vamos olhar o que temos. Ele fala assim, ó. A espionagem virtual e a ausência de punição dos responsáveis são corriqueiros. Veja que corriqueiros é uma característica atribuída à espionagem e também atribuída à ausência. Só que veja, espionagem é uma palavra feminina. Ausência também é uma palavra feminina. Não há motivo, portanto, para empregar no masculino. Eu deveria colocar corriqueiras. Professor, mas o senhor disse, o senhor está no céu, você disse que aqui no caso o masculino seria a concordância genérica, quando eu tenho uma diferença de masculino e feminino. Só que os dois são femininos, então só posso colocar no feminino. Letra B de bola. Ele fala assim, ó, a guerra cibernética entre os países e o manejo de uma grande quantidade de dados são básicas. Preste atenção, básicas. Faz referência à guerra e faz referência ao manejo. Agora sim, guerra feminino, manejo masculino. Neste caso, básicos e não básicas. Porque eu preciso fazer a concordância genérica, beleza? Letra B, portanto, errada. A errada, B errada. Letra C. O acolhimento dos refugiados e a redução das desigualdades são necessárias. Veja que necessárias diz respeito ao acolhimento e diz respeito à redução. Acolhimento é masculino, redução feminino. Concordância genérica, necessárias não necessários. Errado também, letra C. Letra D. Os e-mails e as conversas virtuais são monitorados. Monitorados se refere a quem? E-mails, conversas. E-mails masculino, conversas feminino. Concordância genérica, gabarito letra D de dado. E na letra E de escola. Os softwares contra vírus e a atualização regular dos aplicativos são obrigatórias. Veja que obrigatórias faz referência a quem? Softwares e atualização. Softwares masculino, atualização feminino, concordância genérica são obrigatórios. Errado, portanto, gabarito, letra D de dado para a questão de número 8. Questão de número 9. Olha o que o examinador nos diz. A alteração da forma verbal deixavam para o singular deixava não comprometeria a correção gramatical do período em que tal forma aparece, mas modificaria o seu sentido original. Olha que belíssima questão e vamos ver aqui tranquilinha. Olha o que nós temos. Era preciso colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas que, mesmo ao fim do processo e com a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-las. Queridos, preste atenção. Era preciso, o que era preciso? Colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas. Veja este que aqui está. E ele coloca uma intercalação. Ele fala assim, ó, que mesmo ao fim do processo, não me deixavam esquecê-las. Esquece o trecho intercalado. Era preciso colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas que não me deixavam esquecê-las. Veja que este que, ele retoma quem? Pessoas. Pessoas plural, verbo no plural. Vou colocar aqui para você. Para concordar com pessoas. Beleza? Para concordar com pessoas. Agora imagine comigo o seguinte. Se este que
não fizer referência a pessoas, mas fizer referência à dor. A dor daquelas pessoas. A dor, ficaria assim, ó. A dor daquelas pessoas que não me deixava esquecê-las. Que não me deixava esquecê-las. E neste caso, a presença do verbo deixava é para concordar com dor. Então aqui agora eu entendo que o que retomou dor e a concordância deixava é feita com dor. Professor, mas você comentou agora há pouco que o pronome relativo retoma o mais próximo. Isso lá quando eu tinha aquele núcleo partitivo, lembra? A maioria das pessoas que. Quando eu tenho a maioria das pessoas, o que não retoma a maioria? O que retoma pessoas, sempre, quando é partitivo, oração adjetiva, fazendo referência a um sujeito que possui núcleo partitivo mais determinante. Não é o caso que eu tenho aqui. A dor daquelas pessoas não é núcleo partitivo. E eu posso entender que a dor daquelas pessoas não me deixava esquecê-las, ou que aquelas pessoas não me deixavam esquecê-las. Gramaticalmente é correto? É correto. O sentido é que é diferente. Uma coisa é dizer que a dor não me deixa esquecer. Outra coisa é dizer que as pessoas não me deixam esquecer. Olha o que ele fala na questão. A alteração da forma verbal deixavam para o singular deixava não comprometeria a correção gramatical do período. Beleza. Em que tal forma aparece? Mas modificaria o seu sentido original. Realmente muda o seu sentido original, porque o pronome deixa de se referir a pessoas e passa a se referir à dor. Então, o gabarito é certíssimo. E na questão de número 10 está dito assim, ó, atribua verdadeiro ou falso para a concordância verbal efetuada nas seguintes frases. Primeira, minha mãe é várias coisas. Amiga, conselheira, sabe tudo e cozinheira. O que é várias coisas? Minha mãe, sujeito. Aqui eu tenho predicativo do sujeito. Não é nenhum daqueles casos especiais, o verbo está concordando com o sujeito, verdadeiro, portanto. Posso eliminar a letra D de dado, ok? Próxima. Nossa paixão são nossos filhos. Quem é que são os nossos filhos? Nossa paixão, sujeito. Nossos filhos, predicativo do sujeito, verbo de ligação. Neste caso, a concordância foi feita com o predicativo. Eu posso, porque ambos têm valor comum, não há substantivo próprio aqui. Verdadeiro, posso eliminar letra A de amor. Veja que pelas respostas que sobraram, a próxima precisa ser verdadeira. Daqui até a cidade são 5 quilômetros. O são concorda com o numeral, falamos sobre isso. 5 plural, são plural. Então essa é verdadeira mesmo. Vamos olhar a próxima. Restauram-se objetos de arte. Quem restaura, restaura algo. Restaura objetos de arte, que você sabe que é o meu sujeito paciente, porque se é partícula passivadora, sendo partícula passivadora, o sujeito paciente, plural, verbo no plural, verdadeiro, posso eliminar a letra C de casa. Fica agora só a última para decidir. Precisa-se de vendedores com experiência comprovada. Quem precisa de algo. De vendedores com experiência comprovada é o meu objeto indireto. E este meu se aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Quando eu tenho o índice, o verbo só pode ficar no singular. E ele está de fato no singular. Gabarito, portanto, a letra E de escola. Ok, meus queridos? 10 questões de concordância, tanto verbal bem como nominal, para você entender como é que isso aparece em provas de concurso público. Forte abraço e até a próxima.